Olá, boa noite. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Esse é o Direito de Saber. Quem está na sala, por favor, se puder me dar um feedback aí do som, da imagem, se está tudo bem, se está chegando legal a transmissão aí para vocês, eu agradeço. Vou dar um curtir aí. A gente já vai começar. Bom, vamos lá, gente, vamos começar. Boa noite a todos que estão na sala. Estou vendo que tem algumas pessoas aqui. Quem puder me dar um alô aqui no chat, eu agradeço. Esse é o programa Esse é o Direito de Saber, em parceria com a Rádio Conexão da Cidade e com o Stop Câncer. Eu sou a Cláudia Cipolli, fundadora do Stop Câncer, Holistic Cancer Coach, certificada pela bitcancer.org dos Estados Unidos, e hoje o tema da aula é os 5 maiores erros, ou os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem ao receber um diagnóstico. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do diagnóstico, que as pessoas geralmente, tem até uma frase lá no Stop Câncer BR.com, que é o site do Stop Câncer, uma frase que a gente usa para abrir o site, né? Uma frase de um autor famoso que diz o seguinte, que as pessoas, elas não estão preparadas para receber um diagnóstico e geralmente elas não se preparam, e por conta disso, quando elas recebem um diagnóstico, elas tomam ações precipitadas, e algumas dessas ações podem custar as vidas dessas pessoas, né? Então, por isso da importância de a gente estar olhando para essas questões e se informando, considerando que o câncer é uma doença que aumenta a sua incidência vertiginosamente, e também considerando que as previsões, né, para a incidência da doença, elas são de 3 para 1, 1 para cada 3 pessoas até 2020, até 2030. Então, é uma incidência muito alta. Outra coisa também é que a incidência do câncer, ela está aumentando numa demografia que não era comum, que são as crianças, os adolescentes e os jovens adultos, né? Então, antes o câncer, ele tinha uma característica de incidência em idades mais avançadas, né, a partir da 4ª, 5ª década, e hoje, cada vez mais, nós temos casos em crianças e adolescentes, né. Então, outra estatística também importante é que o câncer, ele está hoje já sendo considerada a segunda doença que mais mata no mundo. E dentre todas as causas mortes, hoje, a gente tem a primeira, doenças cardíacas, a segunda, câncer, sendo que 90%, essas duas doenças, câncer e doenças cardíacas, representam
90% quase de todas as mortes por doença. Ou seja, nós estamos falando de duas grandes doenças importantes aí, né? Então, como hoje é cada vez mais comum a gente ter pessoas próximas a gente que vem apresentando a doença, é importante a gente ter essa informação e a educação, né? E saber como agir perante um diagnóstico, né? Como que a gente se posiciona ao receber um diagnóstico? Porque uma das coisas que a gente percebe, a gente que tem experiência com essa área, que está, né, todos os dias em contato com as histórias dos pacientes, né, como que é o lifetime que a gente fala, né, a evolução da doença, a gente percebe alguns erros aí, alguns erros importantes que custam para custam a vida das pessoas, né? Então, eu vou falar hoje desses 5 erros, que no caso os erros mais comuns ao se receber um diagnóstico. O primeiro deles, o mais comum, é não se informar sobre a sua doença. O que acontece? A pessoa, primeiro, quando ela recebe o diagnóstico, ela toma um choque, né? Geralmente perde o chão, fica, né, totalmente desestabilizada, e ela não questiona, não pesquisa, não procura saber mais, ela não tem informações suficientes para balizar as suas decisões com relação ao tratamento. Ela muitas vezes nem sabe que ela tem o direito de escolher e de fazer, né, colocar na balança, ter um custo-benefício aí, né, de tratamentos. Primeiro, qual é o tipo de câncer que ela tem, o estadiamento, o estágio, as mutações, toda essa fase inicial de pesquisa, para que a partir desse ponto, né, bem informada, bem sabendo, né, exatamente o que ela está fazendo, né, o que ela vai precisar fazer, e pedir dados dos tratamentos propostos pelo médico, né? Então, eu tenho essa doença, nesse estágio, nessa situação, quais são os tratamentos que eu tenho disponíveis para o meu caso? E daí, saber questionar essas opções que são dadas para as pessoas. O que a gente tem visto, infelizmente, são pessoas que vão para os tratamentos, que são tratamentos letais, são tratamentos muito agressivos, e por isso eles precisam ser muito bem escolhidos, muito bem administrados, né? Eu acho que é uma decisão muito importante entre você fazer um tratamento, uma cirurgia, uma quimio, uma radioterapia, colocar no papel e na balança ali qual é o prognóstico, quais são os resultados, qual é a taxa de sucesso desse tratamento proposto, qual é a taxa de sucesso desse tratamento proposto para o meu tipo de câncer. E o que a gente tem visto é que a maioria das pessoas entram em tratamento muito rápido, assim, recebem um diagnóstico e dali 1 mês, 15 dias já estão em tratamento, e elas não tiveram nem tempo de maturar o que está acontecendo com elas e quais as opções que elas têm para né, buscar aí uma remissão e até uma cura, porque existem casos em que, sim, se conseguem curas, e assim como existem casos que não se consegue cura, e um câncer primário, que teria todo o potencial para entrar em remissão, todo o potencial para atingir a cura, ele acaba, por esses erros de decisões, acaba causando metástases recidivas, enfim, uma série de
de situações aí ruins para o paciente, né? O segundo erro mais comum, aí entrando, né, já como uma continuação aí do processo, é a falta de uma segunda opinião, né? Quando a pessoa e isso também é muito importante, uma segunda opinião, por quê? Porque muitas vezes o câncer da pessoa, nós temos visto muitos casos de overdiagnóstico, que a gente chama, né? Pessoas que têm lesões pré-cancerosas ou cânceres muito incipientes, ainda muito em fase muito inicial, que poderiam se beneficiar de algumas terapias antes de se entrar para um tratamento mais agressivo, como quimio e rádio, e as pessoas acabam indo para um tratamento agressivo que vai gerar uma recidiva, que vai gerar uma metástase. Então, o overdiagnóstico é um problema sério, inclusive, há pouco tempo atrás, foi divulgado o caso de uma pessoa super nova, uma mulher super nova, 34 anos, que foi feito mastectomia, quimioterapia, radioterapia, e depois de um tempão descobriram que ela não teve câncer, nunca teve câncer. Então, daí a importância de uma segunda opinião, né? Por quê? Porque quando o paciente, principalmente as mulheres muito jovens, recebem o diagnóstico, a primeira coisa que elas precisam, após o mapeamento, estadiamento, né, discutir com o médico, é fundamental que ela vá para um segundo profissional, para uma segunda opinião, para ver se, né,